Olá, meu nome é Daniel Roldão. Eu quero agradecer ao pastor Eduardo, toda a equipe do Marketplace, pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Pessoal, nesse momento tão incerto que nós estamos vivendo, debaixo dessa dúvida, debaixo dessa crise, nesse momento tão desafiador, nós precisamos trabalhar pelo menos 3 pilares como uma reação a tudo isso. O pilar número 1 nós chamamos de estratégias vencedoras. É o pilar voltado à inovação, à melhoria contínua, à qualidade. Sempre dá para fazer melhor, mais barato e em menos tempo. É quando eu questiono o processo, o procedimento, o produto. É voltado ao empreendedorismo, sabe? Aí tu vai me dizer assim, Daniel, eu sempre fui assim. Tudo bem, só que agora precisa ser mais empreendedor, mais criativo, mais inovador, mais voltado às mudanças, ok? O segundo pilar de alguém que quer reagir a tudo isso, nós chamamos de elevação de competências. Ou seja, eu sou criativo, eu tenho muitas ideias, eu quero inovar, mas eu sou competente. Esse pilar é o pilar do desenvolvimento. É importantíssimo estudar, ler livros, fazer cursos, desenvolver as habilidades. Eu preciso ser alguém competente. Eu posso ter ideias, mas eu preciso ter competências para executar essas ideias e colocar essas coisas em ação. Para 92% dos altos executivos brasileiros não tem talentos para trabalhar nessas empresas. Ou seja, você é um talento, mas precisa desenvolver cada vez mais as suas habilidades e esses talentos que estão aí dentro, para que tu possa vencer nesse mercado de trabalho tão competitivo. E o terceiro pilar de alguém que quer superar toda a dificuldade do seu dia a dia, nós chamamos de motivação. É a automotivação. Pessoal, 80% das pessoas brasileiras não são tão motivadas assim com aquilo que elas fazem. Toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite, o cara lembra que tem que trabalhar no outro dia, ele começa a passar mal, começa a entrar em depressão. Por quê? Porque provavelmente ele está desmotivado. Provavelmente ele não tem prazer com aquilo que ele faz. E motivação é ter prazer e não sofrer. 30% de sofrimento é aceitável. O grande problema é que a maioria das pessoas, durante 70% do tempo, elas sofrem com aquilo que elas fazem. E aí elas não são motivadas. E uma pessoa desmotivada, ela não produz. Um vendedor desmotivado, ele não consegue vender. Ele não consegue convencer o cliente. Um profissional desmotivado, ele fica reclamão, murmurador, porque aquilo é um peso para ele. Um líder desmotivado, ele se torna um líder desagregador, ele não agrega, ele não soma, ele não contagia a sua equipe. Por isso é tão importante a motivação, porque a motivação é uma mola propulsora. A motivação é que me empurra ao empreendedorismo. A motivação é que me faz ser cada vez mais competente. A motivação é uma força interior, é uma energia que me faz andar. É a gasolina que bota o carro na pista para correr. Sem motivação a gente não faz tudo isso que eu estou falando aqui. Por isso a motivação é que empurra os outros 2 pilares e tem uma importância muito grande em tudo isso. Cuide da tua motivação. De repente tu vai dizer assim para mim, Daniel, eu não sou tão motivado assim. Eu não sei me motivar. Eu preciso que alguém me motive. Eu estou sempre pedindo para o meu gerente me motivar. Eu estou sempre pedindo para os meus superiores me motivarem. Eu estou sempre querendo que o governo faça alguma coisa boa para mim ficar motivado, Daniel. Cara, tu precisa aprender a se automotivar. E quando nós somos automotivados, nós não dependemos de estímulos, de coisas externas, porque a nossa motivação vem de dentro. Tem a ver com uma firme decisão, tem a ver com determinação, independente do exterior, independente do que está acontecendo, da crise, da dificuldade, da falta de dinheiro, da falta de recursos, nós somos motivados mesmo assim. Nós somos energizados, a nossa motivação está lá em cima, mesmo diante das adversidades. Por isso é importante aprendermos a cuidar da nossa motivação. E aí eu quero te ensinar 2 coisas com relação à tua motivação. Mais do que te motivar nesse vídeo, eu quero te ensinar a se automotivar, para que tu não dependa mais de ninguém com relação à tua motivação. Bom,
Quando trabalhamos esses 3 pilares que eu falei há pouco, o nosso poder de persuasão e influência aumenta. O nível de persuasão e influência de um vendedor que trabalha esses 3 pilares que eu falei vai estourar, vai bombar. Um líder que trabalha estratégias vencedoras, que trabalha elevação de competência e sabe motivar sua equipe, engajar sua equipe, cara, ele vai ser um líder de muito resultado. Ninguém vai segurar o resultado da tua equipe. Ninguém vai segurar o resultado dos teus vendedores. Tu, vendedor, ninguém vai segurar o teu resultado. Tu vai ser um profissional de muito resultado. Porque tu vai ser muito mais persuasivo e muito mais influente. Tu vai influenciar melhor o teu cliente, tu vai persuadir melhor a tua equipe, as pessoas à tua volta, os teus pares, as pessoas que também trabalham junto contigo e que tu depende delas. Ok? E eu falo da persuasão e influência para o bem comum, gente. Não é manipulação, não é engano. Ser um profissional persuasivo e influente faz toda a diferença nesse mercado de trabalho e muito mais agora nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo. Nós precisamos influenciar as pessoas, persuadir as pessoas com muito mais habilidade, ok? Todo mundo ganha nesse processo. Quando eu sou um profissional mais persuasivo, mais influente, eu ganho muito com tudo isso, porque eu vou ter uma relevância muito maior dentro da empresa onde eu trabalho. Eu vou alcançar degraus mais altos dentro da empresa onde eu trabalho quando eu sou mais persuasivo e influente. O meu líder ganha também, a minha equipe ganha, a diretoria, a empresa ganha, o meu cliente ganha muito com tudo isso. Cada vez que nós desenvolvemos a nossa persuasão e influência, todo mundo ganha nesse processo. É para o bem comum. Todo mundo ganha quando nós somos persuasivos e influentes. Agora, por que não temos estratégias vencedoras? Por que não elevamos as nossas competências? E por que não sabemos cuidar da nossa motivação? Muitas pessoas chegam para mim e falam: Daniel, eu não sei inovar. Eu não sou nada empreendedor. Daniel, eu não tenho estudado, eu não tenho lido livros, eu não tenho me desenvolvido. Daniel, eu não sou tão motivado assim com aquilo que eu faço, eu não sei fazer essas coisas. Em primeiro lugar, é porque muitas pessoas não sabem fazer. Em segundo lugar, os comportamentos dessas pessoas é que limitam esses resultados. Os nossos maus comportamentos é que roubam os nossos resultados. Quais são os comportamentos limitantes que tu tem que estão ferrando com os teus resultados? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, se tu tem o comportamento da acomodação, tu não vai ter estratégias vencedoras. Sabe o que tu vai dizer? Tu vai dizer assim: não, cara, time que está ganhando não se mexe. Eu trabalho assim, eu aprendi assim, eu vou continuar assim. Sempre funcionou assim, assim é que vai ser. Desculpe, cara, mas esse é o comportamento do acomodado, é o discurso do acomodado. Não, nós precisamos trocar esse comportamento da acomodação pelo comportamento da incomodação. É eu me tornar um insatisfeito, um incomodado com os resultados que eu já tenho. É quando eu olho para os meus resultados e eu digo assim: cara, eu preciso melhorar isso aqui. Eu tenho condições de fazer melhor, eu posso ser melhor, eu tenho capacidade de ter resultados melhores. Esse é o discurso do incomodado e não acomodado. Se tu tem o comportamento da desorganização, tu não vai elevar as tuas competências, não sobra tempo. De repente tu é uma pessoa desorganizada nos teus procedimentos, nas tuas rotinas, não faz uma boa gestão de tempo, não sobra tempo para ler, para estudar, para se desenvolver, para fazer um treinamento. E aí tem que trocar esse comportamento da desorganização aí por um outro comportamento, o comportamento da organização. Se tu tem o comportamento, por exemplo, da falta de ambição, de metas, provavelmente tu está muito desmotivado. E aí tu não sabe como se motivar. Por quê? Porque tu não tem ambições, tu não tem metas, tu não tem sonhos. Dá para mudar tudo isso. Dá para mudar comportamento. Claro que aqui nesse curto período eu não tenho como te ensinar a mudar comportamento. Eu não consigo te mostrar, te ensinar como se dá o processo de mudança comportamental nessa conversa, nesse bate-papo. Vai ficar para uma outra oportunidade. Mas sim, é possível mudar comportamento. É possível desenvolver comportamentos melhores, comportamentos positivos, para que a gente possa também ter resultados melhores e resultados positivos. Então, a primeira coisa que nos impede de trabalharmos esses 3 pilares,
e de termos resultado na nossa vida profissional são os nossos comportamentos limitantes. Quais são os teus comportamentos limitantes aí que estão realmente roubando os teus resultados? A segunda coisa que trava os nossos resultados é a nossa falta de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional, gente, é quando eu me conheço, eu me percebo, eu sei lidar comigo mesmo. E quando eu conheço o outro, eu percebo o outro e sei lidar com o outro. É quando eu sei trabalhar muito bem a raiva, a alegria, a dor, a tristeza, todas essas coisas. Eu sei trabalhar o lado bom de tudo isso. Muitas vezes não conseguimos vender, meu colega vendedor, porque não temos inteligência emocional, não nos conhecemos como profissional e não conhecemos o cliente, não conhecemos o outro, não sabemos lidar, não conhecemos a personalidade do nosso cliente, não conhecemos os comportamentos do nosso cliente, não conseguimos nos adaptar, gerar credibilidade, conexão com esse cliente e aí não conseguimos vender, porque o cliente ele nos compra muitas vezes antes de comprar o nosso produto. Nós temos que cair na simpatia desse cliente. O cara tem que ir com a nossa cara. Senão a gente não vende. E pela falta de inteligência emocional, nós não conseguimos vender. Tem vendedor que só vende galinha morta. Ou seja, o melhor preço, a melhor condição. Se não tiver o melhor preço, não consegue vender. Pela falta de inteligência emocional. Pela falta de inteligência emocional, muitos líderes não conseguem liderar com assertividade. São líderes chefes, líderes mandões, o cara vai debaixo de autoritarismo. Ele não tem persuasão e influência, ele é um líder autoritário. E quando nós somos líderes autoritários, nós somos desmotivadores. Olha só o que eu vou te falar. 67% das pessoas hoje no Brasil se demitem do líder e não da empresa. Por quê? Porque o líder faz o liderado sofrer. Então, mesmo que a gente diga que a verdadeira motivação ela vem de dentro, nós podemos motivar muito bem os nossos liderados, sim. A gente pode trabalhar e ajudar muito na motivação dos nossos liderados. Como? É só não fazer o nosso liderado sofrer. Ou seja, motivação é ter prazer em não sofrer. Então, o liderado que tem um líder autoritário, ele faz por obrigação. Ele faz por pressão. Porque foi mandado ele fazer. Ele faz, mas ele está muito desmotivado com tudo isso. Então não adianta. O líder precisa ser mais agregador, mais motivador. E aí ele precisa ser persuasivo e influente. Mas para tudo isso ele precisa ter inteligência emocional. Como trabalhar com cada liderado? Como conhecer a personalidade de cada liderado? Como eu vou tirar o melhor de cada um dos meus liderados? Isso é ter inteligência emocional. E a terceira coisa que também rouba o nosso resultado e não nos deixa trabalhar esses 3 pilares que eu falei é a má administração do tempo. O tempo é a moeda mais valiosa que nós temos hoje. A gestão de tempo é muito importante. O tempo tem a ver com a nossa produtividade, com o nosso resultado final. Vendedores desorganizados que não têm gestão de tempo fazem poucas visitas, tiram poucos pedidos, tem um baixo faturamento, tem um salário pequenininho, aí reclama que não tem preço, que a empresa é cara, que não tem prazo, que não sei o que. Cara, provavelmente tem um cara improdutivo, sabe? Tá faltando organizar melhor o teu tempo, trabalhar a gestão de tempo. Ok? Então, envolvendo, resumindo todas essas coisas que eu falei, tudo se resume a comportamento. E aí Freud e Jung, eles sempre disseram assim, que 10% dos nossos comportamentos e hábitos a gente percebe, a gente tem conhecimento, por isso a gente consegue mudar. Porém 90% daquilo que a gente faz a gente não percebe, não tem conhecimento, e por não perceber a gente não muda. A grande maioria dos nossos comportamentos e hábitos nós não mudamos porque não percebemos. Na verdade parece que é uma outra pessoa que está dentro de nós, que manda em nós. Quem manda em mim é o mim que eu não conheço, que é esses 90% que eu não percebo. Quem manda em você é um você que você não conhece. E aí nós precisamos, com muita humildade, reconhecer os nossos maus comportamentos, passarmos por um processo de mudança comportamental para que a gente possa ter resultados melhores. Nós vencermos o comportamento do medo e termos mais coragem de inovar, de empreender. O comportamento da falta de iniciativa, sabe? Tem pessoas que são passivas, são lentas, não têm iniciativa, não começam as coisas. Tem outros que têm muita iniciativa, começam muito bem as coisas, mas não têm acabativa, terminam mal as coisas.
ou perdem o foco no meio do caminho. Tem pessoas que são multitarefas, mas não conseguem delegar. Tem pessoas que são muito otimistas, mas têm um otimismo demasiado, sabe? Otimismo burro. Não analisam dados e fatos para tomar decisões, aí quebram a cara. Tem outros que são muito pessimistas. Enfim, comportamentos que roubam os nossos resultados, né? Comportamentos, tudo envolve comportamento, ok? Por isso nós precisamos olhar para os nossos comportamentos. Mas aí, falando um pouquinho de motivação de novo, como eu tinha te prometido, eu quero te ensinar duas coisas que vão te ajudar muito na tua motivação. A primeira delas nós chamamos de o inspirar. Como eu posso usar essa ferramenta, o inspirar, me auto-inspirar? Inspirar é quando eu conecto as minhas metas pessoais com as metas da empresa. É quando eu aprendo a conectar as minhas metas pessoais com as metas profissionais. E aí eu preciso ter metas pessoais. E aí nós percebemos em treinamentos e palestras que muitos gerentes, muitos gestores, muitos vendedores, muitos empreendedores e empresários, eles não têm mais metas pessoais. Eles não têm mais sonhos, eles não têm mais ambições. E aí eles foram roubados na sua motivação. Gente, principalmente nesses dias difíceis que a gente está vivendo agora, esses dias desafiadores, muitos de nós foram roubados nas suas ambições e sonhos. Pode ser que tu se encaixe nesse time aí. Tu não sonha mais, tu não tem mais projetos pessoais. É preciso sonhar. Eu gostaria de te desafiar a sonhar novamente, buscar algo que tu não tem ainda, algo que tu não realizou ainda na tua vida. Volte a sonhar. Depois pegue esse sonho e transforme ele numa meta. Como fazer isso? Dando um prazo para esse sonho realizar. Dando um prazo para isso acontecer. Dá uma data para esse sonho. Aí ele não é mais um sonho, ele passa a ser uma meta. Quando eu transformo o sonho numa meta e pego essa meta e conecto com as metas da empresa, os meus objetivos profissionais lá na empresa onde eu trabalho, cara, a motivação vem. A motivação, ela ressurge, ela ressuscita. Porque todo dia tu vai trabalhar, tu vai dar o teu melhor, lembrando que tu tem algo muito pessoal, algo lá na tua casa, na tua família que tu precisa realizar. Tu tem uma meta, tu tem algo a conquistar, algo a nível pessoal, algo a nível familiar. E isso vai te levar a trabalhar com muita excelência todos os dias. Todos os dias a tua motivação, a tua energia, a tua força vai estar lá em cima. Pode ter certeza. E a segunda ferramenta de motivação ou automotivação, nós chamamos de natureza motivacional. Existem 3 tipos de pessoas nesse conceito de natureza motivacional. Todos nós temos os 3 tipos. Só que um deles prevalece na nossa personalidade. Quando eu for presencialmente no Marketplace, nós vamos fazer o teste de natureza motivacional e tu vai descobrir com certeza qual a tua natureza motivacional. Mas eu vou dar uma noção para cada um de vocês aí, qual a natureza que mais prevalece na tua personalidade, beleza? Existem 3 tipos de pessoas, como eu falei. O primeiro tipo nós chamamos de pessoas de superação. Como as pessoas de superação se motivam? Exatamente com superação, com desafios, com busca de inovação, melhorias, planejamento. São pessoas que tiveram uma vida de superação. É mais ou menos assim. É uma pessoa que passou muita dificuldade na infância, a ausência do pai ou a ausência da mãe, criado pelo tio, teve que trabalhar, estudar, criou os irmãos, sabe, teve muita responsabilidade. Então a vida dele foi uma vida de superação, de grandes desafios. O que motiva esse camarada? Superação. Se tu é uma pessoa da natureza motivacional de superação, o que te motiva é o desafio. Tu ama desafios, tu ama se superar constantemente. Se toca a musiquinha do Fantástico domingo à noite e não tem nada novo na segunda-feira para te fazer na empresa, provavelmente tu está desmotivado. Não melhorou nada lá, não mexeu nada lá, não tem nenhum desafio, nada que puxe pela tua criatividade. Tu pode estar desmotivado. Então tu precisa aprender a se motivar, buscando, pedindo para a tua liderança, te desafiando constantemente com relação a inovação, a melhoria, porque isso brilha os teus olhos, isso faz o teu coração bater mais forte e isso traz uma grande motivação para ti. Bom,
Vamos falar um pouquinho da a segunda natureza motivacional aqui, que nós chamamos pessoas de afiliação. As pessoas de afiliação, elas são um pouquinho diferentes das pessoas de superação. Elas se motivam por compartilhar, elas têm interesse em compartilhar, elas amam relações amigáveis, elas têm desconforto com conflitos e rupturas. É uma pessoa mais sentimental, ela é mais magoari, ela internaliza mais os sentimentos. Então, não adianta buscar superação de cara, ela precisa aprovação, ela precisa de minuto de qualidade. Se tu é uma pessoa da natureza motivacional de afiliação e, por exemplo, o teu cliente ou teu líder ou um colega de trabalho chega na empresa lá meio brabo, meio estúpido, não te cumprimenta direito, já estraga o teu dia. Tu já fica mal e a tua motivação vai lá embaixo. Tu não gosta dessas coisas, tu não sabe lidar com conflitos, com rupturas. E aí, claro, para se motivar, tu tem que evitar tudo isso. Só que por outro lado, meu colega da natureza motivacional de afiliação, tu tem que entender que a vida, ela não é uma Disneylândia não. Nós temos que aprender a lidar com conflitos. Na verdade, a habilidade em resolver conflitos é uma das habilidades mais valorizadas nas empresas hoje. Resolver conflitos é muito importante e não fugir de conflitos. Então, independente do conflito, nós precisamos estar motivados e irmos lá e resolvermos esse conflito, ok? Então, a pessoa da natureza motivacional de afiliação, ela é mais ou menos assim, tá? É mais ou menos assim. Ele, quando era pequeno, chegou em casa lá com um boletim, nota 4. O pai e a mãe, quando olharam esse boletim, nota 4, acolheram esse filho. Deram afiliação, sabe? Aprovaram esse filho. E ainda disseram assim, puxa vida, que coisa séria. A gente vai ter que ir lá nessa escola saber o que aconteceu. Puxa, essa diretora está errada, esse professor está errado, olha o que fizeram com meu filho, nota 4, meu Deus do céu, eu vou lá brigar nesse colégio. Pô, vou lá tirar satisfação, não pode isso acontecer. E acolheram o filho, aprovaram o filho e foram lá brigar no colégio pela nota 4 desse filho. Já o camarada de superação que eu falei antes, chegou em casa com boletim nota 8. Tomou pancada, né? Tomou xingamento, porque ele está acostumado com superação. O pai e a mãe disseram, pô, por que tirou 8 não tirou 10? Tinha que ter tirado 10. Então, não tem um certo e um errado aí nesses dois casos. Somente cada um deles foi criado de uma forma diferente. Um foi debaixo de superação e o outro foi debaixo de aprovação de afiliação. Então, existe também o terceiro caso aqui que eu quero falar para vocês dentro da natureza motivacional, que são pessoas de influência. As pessoas de influência, elas se motivam através do impacto, do convencimento, da persuasão, do controle e da mobilização. Ou seja, elas são mais líderes do que as outras, elas têm um poder de liderança mais alto, são mais influentes. São pessoas que enxergam coisas dentro da empresa que as outras pessoas não enxergam. São pessoas que não se submetem com tanta facilidade. Pessoas da natureza motivacional de influência, elas não são sujeitas com tanta facilidade. Elas têm uma opinião mais formada, têm uma personalidade mais forte e gostam de opinar, gostam de dar pitaco e quer que a opinião dele entre no plano de ação. Quando tem um problema, ele gosta de participar da solução. E para que essa pessoa fique motivada, tem que ser assim. Se tu é uma pessoa da natureza motivacional de influência, participa, fala, fica junto com o teu líder, não fica de lado, não fica se sentindo excluído, porque quando tu se sente excluído, a tua motivação, ela baixa. O teu nível de motivação baixa. Então tu precisa sempre buscar essa participação, opinar, falar, né, estar junto com o teu líder, porque pessoas da natureza motivacional de influência, muitas vezes quando o líder não tem inteligência emocional, essa pessoa se torna uma ameaça para esse líder. O líder acha que esse camarada está querendo o lugar dele. O líder pensa assim, puxa, esse meu liderado de influência aí, cara, tá liderando mais do que eu. Esse cara quer tomar o meu lugar, esse cara quer puxar o meu tapete. E aí o líder, quando não tem inteligência emocional, o que ele faz? Deixa esse cara de lado. Bota esse cara para escanteio.
E é pior. Para nós motivarmos uma pessoa da natureza motivacional de influência, nós temos que trazer essa pessoa para perto. Joga o problema na mesa para esse cara e diz assim, ou de influência, chega aí, cara. Olha só, a gente tem esse problema aqui, a gente tem esse desafio aqui na empresa, eu quero ouvir a tua opinião. O que tu acha com relação a isso? E ele vai falar. Ele sempre tem uma opinião. Quando o líder coloca a opinião dele no plano de ação, esse cara fica muito motivado. Quando o líder laissez-faire, que laissez-faire significa deixar passar, deixar correr, a palavra laissez-faire é uma palavra francesa que significa exatamente isso, negligenciar, vamos dizer assim. Quando o líder não liderar, quando o líder negligenciar, alguém vai liderar nessa equipe. E quem vai liderar vai ser o cara de influência, só que ele vai liderar para o bem e não para o mal. Ele vai chegar para a equipe e vai dizer assim, galera, vamos lá, gente, o nosso líder precisa de nós. Vamos lá, pessoal, vamos pegar junto, vamos fechar a meta, vamos buscar, vamos correr atrás. O nosso líder precisa do nosso resultado, vamos lá. E ele vai lá e bota fogo na galera. Ele faz a coisa acontecer. Por quê? Porque ele está do lado do líder. O líder que tem inteligência emocional, ele não se sente ameaçado por pessoas da natureza motivacional de influência. Bem pelo contrário, ele enxerga como um braço direito. Ele enxerga como alguém a ser desenvolvido numa futura liderança na empresa também. Recapitulando, se tu for da natureza motivacional de superação, tu se motiva através de superação, de desafios, de inovação, de melhoria contínua. Busca sempre isso para que tu fique motivado. Se tu é da natureza motivacional de influência, tu se motiva através da amizade, do reconhecimento, da aprovação, do acolhimento. Só que tu precisa entender que quando isso não acontecer, tu pode também trabalhar a tua motivação e ficar motivado mesmo assim. Se tu for da natureza motivacional de influência, tu é mais líder, tu tem um nível de liderança mais alto, tu gosta de participar, tu gosta de opinar, tu gosta de falar, tu enxerga as coisas, sabe? Tu tem uma opinião formada e tu trabalha sempre essa questão aí. Fale da tua opinião, fale daquilo que está trazendo insatisfação. Fala para o teu líder, não fala para os teus liderados, não fala para os teus colegas, não fique minando as outras pessoas. Não seja laranja podre na caixa, não. Fale para quem tem poder de tomar decisão, ok? Então eu falei de um conceito muito importante chamado natureza motivacional. Quando descobrimos, gente, a nossa natureza motivacional, nós conseguimos com muito mais facilidade trabalhar a nossa motivação. Nós começamos a entender o que nos desmotiva e começamos a entender também como nós podemos nos automotivar de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais assertiva. Agora, em terceiro lugar, para a gente encerrar, existe uma outra motivação que é a mais poderosa de todas elas, que é a motivação que vem do alto. É a força de Deus em nós, é a força do Criador. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos uma motivação muito diferenciada. A energia, a resiliência, a determinação, ela alcança um outro patamar, um outro nível. Toda pessoa que se relaciona com Deus, ela tem uma força sobrenatural dentro dela. E ela supera as adversidades porque ela é uma pessoa mais otimista. Ela acredita mais. Ela tem fé no futuro, ela consegue planejar, ela se torna mais empreendedora, criativa, ela se torna uma pessoa da melhoria contínua, ela vai buscar desenvolvimento, porque ela sabe que tem um Deus que está empurrando, que está torcendo por ela, e ela tem uma força, sabe, muito grande para fazer tudo isso. Experimente entregar o teu empreendimento ao Senhor, entregue as tuas vendas ao Senhor, entregue os teus clientes, entregue os teus sonhos, as tuas metas ao Senhor. Daniel, eu estou falido, Daniel. Daniel, eu estou apavorado com essa situação. O medo tomou conta do meu coração. Sabe que o Senhor vai retirar o medo do teu coração e vai colocar coragem. Porque a coragem, ela supera o medo. Os corajosos, eles até têm medos, né? A coragem não é a ausência do medo. Mas quando nós temos a coragem que vem da parte de Deus, essa coragem, ela supera o medo, ela prevalece e nós conseguimos então vencer os nossos medos. Porque para empreender, gente, tem que ser corajoso. Porque empreender envolve riscos calculados, mas ser empreendedor é arriscar. Agora, como arriscar nesses dias difíceis?
Como empreender nesses dias tão desafiadores, inconstantes, onde a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã? Só com o Senhor. Com o Senhor nós conseguimos fazer tudo isso. Então eu quero nesse momento te convidar a fechar os teus olhos e eu quero fazer uma oração por ti, pela tua família e pelos teus empreendimentos. Pai, nós te louvamos nesses dias porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus soberano e é um Deus que está acima de todas as coisas. Abençoa, Senhor, esse empresário que está me ouvindo, esse empreendedor. Abençoa, Senhor, esse profissional de vendas que está passando por um momento tão difícil na sua vida profissional e junto aos seus clientes. Tira o temor desses corações, tira, Senhor, a aflição, e que no lugar da aflição e do medo só possa colocar coragem, alegria e paz. A paz que excede todo entendimento é a paz que o Senhor quer colocar dentro de nós. Que nós possamos ser empreendedores mais otimistas, mais esperançosos, acreditando mais no dia de amanhã. Senhor, nos ajude na nossa incapacidade, nos nossos maus comportamentos e na nossa falta de fé. Eu quero abençoar essa vida, eu quero abençoar os negócios, a empresa, a equipe, as vendas e os clientes, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sucesso, um forte abraço e até a próxima.